E uma hora ele chega numa psicóloga que falava sobre a importância de contratar pessoas que têm distúrbios de aprendizagem para as empresas. Ela foi dar uma palestra para vários CEOs e donos de empresa. E ela começou a palestra perguntando, quem aqui tem problema de aprendizagem? E quase todo mundo levantou a mão. Os Ela ficou maiores super surpresa. CEOs do mundo, tipo isso. Na Inglaterra. Ela ficou super surpresa e pensou, nossa, mas como é que pode isso? E aí o que ela viu foi, como o pessoal tinha dislexia às vezes, não conseguiu um emprego porque não escrevia direito, né? Não conseguia fazer uma redação. Aí o cara não conseguia emprego, tinha que empreender e dava super certo. E aí lá tinha um testezinho sobre isso. Aí quando eu li o teste, eu vi que, sabe, os sintomas eram a Malu. Era a Malu. Aí tinha um teste que ele falava, isso aqui é só um teste inicial, depois tem que procurar médico, não sei o quê. Daí eu falei, tá bom. A Malu chegou em casa e falei, amor, vamos fazer um teste. Você aí nem fiz falou o teste o que com era. ela, não falei nada. Nem falou nada. E o teste é super simples, sabe? Uma simplíssimo. criança passaria sem problemas e um disléxico tem muita dificuldade em fazer. Eu fiz as perguntas pra ela, ela gabaritou o teste ao contrário, né? Ela errou tudo, eu falei, você deve ser disléxico, corremos atrás. Aí eu fui no médico, daí... Que médico que você vai num psiquiatra ou psicólogo ou psicopedagogo. E é o que eles falam de diagnóstico complexo, né? Um diagnóstico multifacetado. Você vai em vários médicos e aí eles vão te dizer que sim, você é ou não. Tá. Então, às vezes até oftalmo, você tem que ir pra ver se você não tá enxergando direito e tal, várias coisas, pra ver se descartar tudo é meio que isso, pra depois chegar nesse diagnóstico. E aí eu fui em alguns médicos, fui num psiquiatra, fui no psicopedagogo, e aí eu fui diagnosticada. Mas depois Mas só pra falar o que a gente já sabia. o que a gente já sabia, porque era muito óbvio depois. E é isso que o Bruno falou. É como se o meu cérebro, ele pegasse alguns caminhos diferentes pra chegar a conclusões iguais a que uma pessoa normal chegaria. Cara, eu sou assim. Então... Ó, eu realmente sou assim. Algumas características. Sabe quando na sala de aula... Peraí, deixa eu só falar. Mas eu gosto de dizer que geralmente o pessoal fala assim, sou eu. Daí eu falo, às vezes você só é burro mesmo. Não, eu falo. Tô brincando, burra, Bruna. Não, Bruna, você tá aqui. Não tem condições. Fala o seu negócio de burrice. Esqueceu. Não, eu não sou burra. Lógico que você não é. Eu só sou mais inteligente para outras coisas. Total, mas é isso. A nossa inteligência, por exemplo, a minha inteligência emocional é muito melhor. Você se comunica muito bem. Eu tenho uma coisa que o disléxico geralmente tem, é uma visão espacial e uma capacidade de orientação muito boa, coisa que mulheres não têm. Malu. Eu sou muito boa nisso. Então, se eu for num lugar, eu não preciso de mapa, eu vou chegar lá de volta. Eu sou assim, gente. Ixi, eu não Olha. Não, Então... eu digo que ela é quase um pombo pelo seguinte. O pessoal usava pombo correio porque o pombo sempre sabe voltar pro local onde ele nasceu. Então, na guerra, o pessoal levava, né, o ovo com o local, ele nascia lá, aí levava pra batalha o pombo, você solta o pombo, ele volta pro quartel. Então, a Malu, você pergunta, onde é que tá o mar? Ela faz assim. Tá pra lá. Tá pra lá. Ele é muito sinistra. Se vocês quiserem olhar no mar. Isso. Tá pra lá, então? Pra lá, sim. Mas, ó, o que ele falava na dislexia, ele tinha várias informações lá, mas uma delas, que eu até achei curiosa, é, sabe quando em sala de aula pedem pra criança ler um texto em voz alta? O disléxico, quando ele lê pros outros, ele não entende nada. Eu não entendo nada. Ele não absorve nada. Eu também não. Aí tinha várias questões de trocar A cara da letra, Bruna de tá muito coisas. boa. Aí eu fui fazer o teste com a Malu, era teste de cor, era muito simples. Depois eu até te mando a página do livro pra você dar uma olhada. Mas ela gabaritou tudo, e nessa hora que eu falei aquilo com a Malu da dislexia, meio que tirou um peso das costas dela. Porque ela falou, nossa, então, eu não sou burra. Simplesmente é isso. A minha inteligência vai ser muito melhor alocada em outras áreas. Mas veja, olha só a minha realidade. Eu cresci, o meu irmão, que é militar, era amigo do Bruno, é amigo do Bruno até hoje. O meu irmão é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Então ele é inteligentíssimo. E eu cresci sendo comparada com ele. Então, meu irmão, ele sentava 1 hora antes da prova e tirava 10. Eu estudava a semana inteira e tirava a média, né, pra passar. Porque eu sou muito ruim de prova. Então, o Bruno falou, a pessoa que tem algum problema de aprendizado, geralmente ela vai empreender, vai criar o próprio negócio. Por quê? Porque ela não consegue passar na faculdade, por exemplo. Consegue um bom emprego, não passa em concurso. Então, a pessoa... É uma pessoa que não é boa, geralmente, na inteligência tradicional. E aí, pra variar, né, pra ajudar um pouco, eu casei com uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. São seus olhos, né? Então, veja, aí eu comecei a ser comparada com essa pessoa, né? E aí, foi difícil pra mim, eu sempre achei que eu era, de fato, inferior. Então, eu era mesmo, né? De vez em quando o pessoal manda lá, você já se sentiu inferior ao Bruno? E a minha resposta é sempre a mesma. Todas as vezes que eu me senti inferior a ele, eu realmente era.
Porque era um assunto que ele... Simples, Ele né? demora mais. Exato. E aí, depois que eu descobri a dislexia, eu comecei a ficar mais à vontade para conseguir aprender coisas, ficar livre, né? Para aprender mais sobre as coisas que, de fato, eu tenho facilidade. Então, eu sou boa em comunicação, então vamos explorar isso. Como que eu vou melhorar a minha comunicação? Né? Como que eu vou falar melhor e etc. E eu tinha muito problema, por exemplo, e aí a gente começou a contar toda essa história, porque eu ia falar de como que eu acho que foi o meu turning point para virar uma pessoa mais magnética no Instagram, para de fato criar uma comunidade, fazer sucesso, vamos dizer assim, né? Foi depois que eu tirei esse peso das costas, e aí eu comecei a assumir de fato as minhas qualidades, as facetas da minha personalidade que eram mais magnéticas e que eu passei a não ter vergonha disso. E aí uma das coisas que eu queria logo depois que eu descobri a dislexia era ler, porque há muito tempo eu não li, eu fiz ciência política. Eu só li coisa complexa, que era difícil pra caramba. De entender ali. Nossa, imagina. E Eu tinha que focar a ler visão. uns resumos. Eu lia resumo de tudo, né? Porque eu não conseguia ler o livro inteiro. Demorava muito tempo. Então, foi meio que um trauma. Eu fiquei um tempão sem ler nada. E aí o Bruno lia Toy Story, Malcolm Gladwell e aí pra cima, né? Gente que é mais complexa ainda. E aí eu tinha essa trava. O que eu não posso ler nada? Porque Porque tentando se encaixar, né? você fica tentando ler algo tão legal quanto ele. E aí, depois que eu tirei esse peso, eu falei, eu vou ler o que eu quiser, porque ler, pra mim, ajuda muito. Então, melhora meu vocabulário, eu falo melhor, eu escrevo melhor, e é qualquer leitura. Então, sabe quando o povo fala assim, não, se você ler merda é ruim? Não é. Porque eu sou a prova viva de que não é. Então, eu comecei a ler putaria. Gosto. Me indica, então. E eu comecei a ler putaria e falar isso no Instagram. Eu Tem um falava, destaque, uma avaliação de foguinhos e pepecas. no Adorei. Instagram dela. Qual que é verdade. a pepeca? A pepeca, emoji? é aquele sapinho. Ah, tá. Então, quanto mais pepecas e foguinho é que deu mais. Entendi. Se é que vocês me entendem. Fogo Entendi. na pepeca, né? Tá. No caso. E aí eu comecei a falar disso abertamente, né? E antigamente, eu não sei, hoje em dia o pessoal chega lá no meu Instagram sem preconceito nenhum, né? E se tem, eu acho que eu falo de uma forma tão natural que as pessoas ficam com vergonha de ter preconceito disso. E eu acho que eu falo mais ainda, né? Eu chego lá nos sócios com uma pessoa que é tipo um CEO lá da puta que pariu, o cara foda. Eu falo, então, eu leio putaria. O cara olha pra mim assim. E eu falo de uma forma natural, e eu comecei a falar. Então, quando eu comecei a ler, eu tinha vergonha, né? 50 tons de cinza é um negócio meio estigmatizado, né? E aí eu comecei a falar disso, as meninas, né? O pessoal que começa a me seguir achou legal, e aí isso foi uma das coisas que me ajudou a A ser crescer também. ser uma pessoa, eu acho que mais natural, sabe? Uhum. Sem tentar me encaixar. Ser você. Exato. Total.